Informática é uma área multidisciplinar, que ela envolve tanto ciências biológicas quanto a área computacional, e a gente tem atuação ampla, desde agricultura, pecuária, saúde, meio ambiente e conservação. Basicamente, a gente usa métodos computacionais para investigar a diversidade biológica nessas diversas áreas que eu falei. Nós temos um projeto que envolveu a parte de alimentação, a parte de piscicultura e outra parte de saúde. No projeto de piscicultura, o que nós analisamos foi o que a gente chama de mitogenoma. Para deixar um pouco mais claro, é a sequência de DNA de uma partezinha que nós temos da célula, que no caso, por exemplo, de mamíferos ou de outros vertebrados, principalmente, ela é passada de mãe para os filhos. Não tem herança paterna, na maioria das vezes. No caso, nós fizemos a análise dessa sequenciazinha de DNA de um peixe chamado de piraíba, que é um peixe amazônico, um peixe gigante, um peixe que pode atingir até 2,5 metros e mais de 300 quilos. E com isso, a gente conseguiu investigar como é que funcionou a evolução desse peixe e como é que se desenvolveu, entre outras coisas, essa espécie de gigantismo que a gente tem nos peixes. Então isso pode ter várias aplicações, principalmente na área de cultivo de peixes, que é a área de piscicultura. Outro resultado que foi importante que nós tivemos foi a partir da investigação, a gente chama de microbiota de um tipo de câncer uterino específico. Os seres vivos em geral, e principalmente nós, né, seres humanos, nós temos diversos micro-organismos que habitam o nosso corpo e vivem em harmonia com o nosso corpo. Isso a gente chama de microbiota. Como a gente tem essas bactérias, que algumas delas a gente considera simbiontes, ou seja, são bactérias que vivem em harmonia com o nosso corpo, de um modo geral, a gente pode ter isso tanto na parte exterior, na região urogenital, e no caso, no útero feminino, também a gente tem uma microbiota específica lá dentro. O que esse estudo fez foi investigar esse conjunto de micro-organismos associado a um tipo de câncer uterino. Então foram avaliadas amostras de pacientes, onde a gente conseguiu identificar esse padrão de bactérias e conseguir relacionar essas populações de bactérias com os desfechos da doença especificamente que a gente estava investigando, né? Associando esse controle desse subconjunto de micro-organismos com o desfecho positivo ou negativo da doença que a gente estava investigando. E o nosso projeto ele foi desenvolvido a partir dos dois temas, a alimentação e a saúde, e nós tivemos diversas ações de pesquisa relacionadas a esses temas. Nós tivemos, dentro desse projeto institucional, três pesquisas realizadas no nosso programa, 2 relacionadas à alimentação e 1 relacionada à saúde. Uma das pesquisas relacionadas à alimentação foi uma investigação sobre as políticas do Estado brasileiro voltado para a agricultura familiar, tendo como foco a reflexão sobre as políticas de segurança alimentar. Esse é um outro tema de pesquisa que nós desenvolvemos no nosso projeto, e o foco da pesquisa nas práticas alimentares se relacionou exatamente numa população quilombola do norte de Minas, e nessa pesquisa se observou exatamente como essas práticas alimentares se relacionam com uma forma de gerir os territórios, como uma forma de manejar os seus próprios territórios, trazendo a dimensão das práticas alimentares, dos conhecimentos tradicionais quilombolas para pensar um pouco essa alimentação e, a partir daí, fazer uma reflexão sobre as políticas também de segurança alimentar, mas também de regularização fundiária, relacionada, sobretudo, às demarcações dos territórios quilombolas no Brasil. Então, as 2 pesquisas de alimentação, elas tiveram como foco principal e como produto delas, exatamente a gente pensar como as ações do Estado brasileiro voltado para a questão da segurança alimentar são desafiadas pelos conflitos, pelos conhecimentos locais, pelas práticas sociais e pelas dimensões culturais que envolvem esses diferentes atores sociais, essas diferentes esferas da vida social e também da esfera pública. O outro trabalho sobre saúde discutiu uma política de Estado voltada para a prevenção do HIV/AIDS. Então, foi uma pesquisa extremamente interessante que trouxe um debate fundamental hoje para a gente pensar as pandemias, as epidemias, e no caso da epidemia de HIV/AIDS dos anos 80,
com os desdobramentos que o Estado brasileiro vai desenvolvendo em termos de uma política de assistência. E, nesse sentido, a gente considera que a pesquisa sobre saúde ela não trouxe só uma compreensão sobre a forma como os usuários estão acessando os serviços de saúde em termos de uma prevenção do HIV/AIDS, mas também de forma metodológica e teórica, fazer uma reflexão crítica sobre essa própria política, né? Como que se dá o acesso dessas pessoas, como se dá a própria construção mesmo da própria política em si, o envolvimento dos atores sociais, dos usuários e do próprio Estado, né? Queria deixar claro, né, destacar que todas essas pesquisas, independente do tema, elas tiveram um papel importante porque elas tiveram como foco principal lidar com a vulnerabilidade social, com as vidas precárias que foram exatamente impactadas fortemente pela pandemia de Covid-19. Então, nossos projetos iniciaram em 2020 e com essa dimensão da pandemia se colocou duas questões centrais, né? A precarização da vida com o adoecimento da população e, ao mesmo tempo, com a insegurança alimentar que estava batendo a porta, que estava impactando a vida dessas pessoas. E no âmbito desse edital, tivemos três bolsas de doutorado e esses 3 alunos de doutorado fizeram as suas teses de doutoramento no âmbito de uma formação estratégica para o país, especificamente no programa de pós-graduação em ciências farmacêuticas, voltado para o desenvolvimento de fármacos e vacinas. Então, os 3 bolsistas apoiados pelo projeto desenvolveram as suas atividades no âmbito de um projeto que visava caracterizar insumos farmacêuticos para a produção de novas vacinas especificamente contra doenças tropicais negligenciadas, são aquelas doenças ditas da pobreza, como por exemplo a doença de Chagas e a leishmaniose, e 2 outros projetos foram desenvolvidos no âmbito da caracterização de moléculas bioativas como potenciais novos fármacos para o desenvolvimento de medicamentos anti-inflamatórios, utilizando plantas nativas do Brasil, especificamente do Nordeste do Brasil. 2 projetos já foram concluídos e um terceiro projeto está em fase de conclusão, portanto, esperamos até os próximos meses ter como concluído esses 3 trabalhos de doutoramento desses 3 alunos do programa de pós-graduação em Ciências Farmacêuticas. A UFRN aprovou, em 2019, um edital do CNPq, um projeto estratégico para a formação de uma rede em que nós iríamos desenvolver pesquisa e promover a formação de recursos humanos qualificados. A constituição de redes de pesquisa e uma abordagem interdisciplinar é essencial para que a gente consiga avançar cientificamente, para que a gente consiga formar mestres e doutores muito mais capacitados e em condições de enfrentar o mundo científico, de enfrentar o mundo de pesquisa. Nesse projeto nós unimos um grande tema que envolve saúde e alimentação, programa de pós-graduação em bioinformática, que fez uma abordagem e pesquisas olhando as questões genéticas de algumas doenças envolvendo a alimentação, programa de pós-graduação em antropologia social, que abordou nas suas teses, entre outros aspectos, a questão dos costumes, da segurança alimentar, e o programa de pós-graduação em ciências farmacêuticas, que trabalhou, estudou, desenvolveu teses pensando no desenvolvimento de novos fármacos. A UFRN contou os nossos programas de pós-graduação com a colaboração, com a parceria de outras instituições que também atuam no mesmo tema. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Universidade Federal do Pará e a UNB. Ao final, agora, desses 5 anos de desenvolvimento do projeto, mesmo ele tendo sido iniciado na pandemia, que trouxe características, obstáculos diferentes, nós conseguimos passar por isso e chegarmos a resultados concretos, mostrando que ações desse tipo do CNPq, que esse tipo de financiamento contribui e muito com a formação de recursos humanos, com a formação de redes de pesquisa e com o desenvolvimento científico e tecnológico do país.